A dor no joelho não começa de um dia para o outro. Ela vem devagar, como um sussurro do corpo pedindo atenção. Às vezes é só um incômodo ao levantar da cama, uma rigidez que parece comum, algo e pensamos ser apenas coisa da idade. Mas, com o tempo, esse sussurro vira um grito silencioso, e o que antes era leve passa a limitar. Subir escadas vira um desafio. Agachar para pegar algo no chão causa medo, e até caminhadas curtas geram insegurança. Muitas vezes, ao sentir isso, a gente tenta evitar o movimento, acha que parar é o melhor caminho para não piorar. Mas será mesmo? Quando os músculos começam a perder força e os joelhos ficam mais rígidos, entramos num ciclo perigoso. Quanto mais evitamos nos mover, mais o corpo perde sua vitalidade. O medo de sentir dor vira medo de se mexer, e o medo de se mexer cria ainda mais dor. Essa é uma armadilha silenciosa que prende muitas mulheres depois dos 60. E o pior é que, muitas vezes, por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, sentimos o cansaço, a frustração e aquela dúvida que machuca. Será que um dia vou voltar a andar com segurança? Será que ainda dá tempo de recuperar o que perdi? Infelizmente, aprendemos a conviver com a dor como se fosse algo natural. E ouvimos frases como, isso é normal com a idade, descansa um pouco que passa. Mas o descanso prolongado, nesse caso, não cura, ele enfraquece. O verdadeiro perigo não está no esforço moderado, está na imobilidade. Ficar parado esperando que a dor passe é como deixar uma planta sem água, esperando que floresça sozinha. O corpo precisa de estímulo, mesmo que pequeno. Precisa de movimento, ainda que suave. E, acima de tudo, precisa de atenção e carinho. Neste vídeo, você vai descobrir que é possível sair desse ciclo. Vai aprender a escutar seu corpo com mais amor, a se movimentar com segurança e a reencontrar firmeza nos passos. Você vai entender que, mesmo com dor, com prótese ou limitação, ainda há um caminho de volta para a leveza. Com pequenos gestos, feitos com constância, tudo pode mudar. Não se trata de fazer muito, mas de fazer com intenção. Hoje, com a ajuda de Deus, você vai dar o primeiro passo para fortalecer seu joelho e recuperar a confiança em si mesma. Muitas vezes, diante da dor, a primeira reação é parar, descansar, esperar melhorar. Parece lógico, parece seguro. Mas o que poucas pessoas percebem é que esse descanso prolongado, essa decisão de se proteger evitando o movimento, pode se transformar num inimigo silencioso. O corpo humano foi feito para se mover, e quando paramos por medo ou por dor, damos início a um processo de enfraquecimento que é muito mais rápido do que imaginamos. Depois dos 60, cada semana sem movimento impacta a força dos músculos, a flexibilidade das articulações até a nossa confiança para levantar, andar ou subir escadas. Evitar o esforço pode parecer uma escolha sábia, mas na verdade está acelerando a perda de função dos joelhos. É como deixar uma porta sem uso por muito tempo. Com o tempo, a dobradiça enferruja. O joelho funciona da mesma maneira. Se não é movimentado com regularidade e cuidado, ele vai perdendo sua capacidade natural de flexionar, sustentar e estabilizar o corpo. Há um detalhe importante nesse processo: a cadeira. Sim, a cadeira, que nos acolhe quando estamos cansadas, pode se tornar uma armadilha. Passar muitas horas sentada reduz ainda mais a atividade dos músculos que sustentam os joelhos. O quadril perde mobilidade, os pés se esquecem de sustentar o peso e o corpo inteiro entra num ritmo de desaceleração. E quanto mais tempo ficamos paradas, mais difícil é retomar o controle. É natural sentir medo de se mexer quando há dor, mas é importante entender que a forma segura e suave de recomeçar. Não se trata de forçar o corpo, e sim de despertá-lo com gentileza. O movimento certo, no momento certo, pode ser a diferença entre o alívio e o agravamento da dor. O que parece proteção pode ser, na verdade, o que está mantendo o problema vivo. Esse é o momento de olhar com mais carinho para o que o corpo está dizendo. A dor não está pedindo que você pare para sempre. Ela está pedindo atenção, cuidado e escolhas diferentes. É possível cuidar sem se esconder. É possível proteger sem se imobilizar. E esse equilíbrio começa com pequenas decisões diárias, guiadas pelo respeito ao seu ritmo e pela confiança de que, sim, ainda dá tempo de recuperar força e segurança. Com constância, tudo muda. Existe um tipo de movimento que, mesmo sendo simples, é capaz de despertar partes do corpo que estavam adormecidas. E ele não exige força, nem impacto, nem equipamentos. Basta sentar-se com os pés apoiados no chão, sentir a respiração entrar com calma e começar a ativar uma região que é essencial para a saúde dos joelhos, o quadríceps. Esse músculo, localizado na parte da frente da coxa, é como um escudo natural que protege as articulações, e quando ele está fortalecido, o joelho sofre menos.
Muitas mulheres com mais de 60 anos pensam que já perderam completamente a força nas pernas, mas o que acontece na maioria das vezes é que essa força está apenas esquecida, adormecida por anos de medo e imobilidade. O exercício que vamos apresentar agora é baseado em protocolos japoneses pensados especialmente para quem tem limitações, dores ou passou por cirurgias. Ele foi criado para ser feito sentado, com segurança e suavidade, sem causar impacto ou desconforto. Imagine que você está sentada confortavelmente, com a coluna ereta, como se equilibrasse um pequeno livro na cabeça. Agora, estique uma perna devagar, até que o pé fique quase reto, como se quisesse empurrar uma porta leve com a ponta do pé. Segure essa posição por alguns segundos, sentindo a parte da frente da coxa trabalhar. Depois, desça com calma. Repita com a outra perna. Faça esse ciclo entre 8 e 12 vezes, sempre respirando fundo e sem pressa. Se sentir cansaço, pare. Se sentir dor, adapte o movimento. Levantar um pouco menos já é suficiente. O segredo não está na intensidade, mas na constância. Esse tipo de exercício envia uma mensagem ao corpo: estamos voltando. Aos poucos, os músculos vão sendo reativados, a circulação melhora, a articulação se aquece e o corpo responde com mais firmeza. Muitas mulheres que aplicaram essa prática diariamente relataram que, em poucas semanas, começaram a sentir mais estabilidade ao caminhar, menos medo de levantar da cama e uma leveza que há muito não sentiam. O corpo tem memória, e com gestos pequenos, feitos com amor, ele começa a lembrar do caminho da força. Não importa quanto tempo você passou parada. Se hoje você consegue fazer esse movimento com uma das pernas, amanhã poderá fazer com as duas. E com o tempo, talvez nem precise mais da cadeira como apoio. Com calma, com carinho e com fé, cada músculo pode ser acordado novamente. Tudo começa com 2 minutos por dia. Existe algo que paralisa o corpo mais do que a própria dor: o medo. E entre todos os medos que aparecem com a idade, o medo de cair talvez seja o mais forte. Ele não surge do nada. Ele vem de experiências anteriores, de sustos, de histórias que ouvimos ou presenciamos. Cada vez que alguém próximo cai e se machuca, esse medo cresce. Ele se instala no peito, na mente, aos poucos, começa a dominar os movimentos. E o mais curioso é que ele não precisa de palavras para agir. Basta pensar em caminhar sem apoio que o corpo já enrijece. O passo fica curto, os ombros se tensionam e os joelhos, por reflexo, se preparam para o impacto, mesmo que ele não aconteça. Esse estado constante de alerta cria uma instabilidade real. Quando andamos com medo, o corpo perde a leveza. A musculatura se contrai de forma desigual e o centro de equilíbrio se desloca. O resultado disso é uma caminhada mais insegura e, paradoxalmente, um risco maior de cair. É um ciclo difícil. O medo provoca tensão, a tensão prejudica o equilíbrio e o desequilíbrio alimenta ainda mais o medo. Mas existe uma saída, e ela não está em evitar o movimento. Está em retomar a confiança, pouco a pouco, com gestos simples que mostram ao corpo que ele ainda pode confiar em si mesmo. Há mulheres que passaram anos com medo de andar até a esquina. Uma delas, com mais de 70 anos, começou um pequeno treino de equilíbrio usando apenas uma parede como apoio. Primeiro, encostava levemente as mãos. Depois, apenas a ponta dos dedos. Com o tempo, se afastou da parede. E hoje, caminha pelo pátio com segurança. Essa transformação não veio da força, mas da repetição, da paciência, de olhar para o próprio medo e dizer: eu te entendo, mas vou seguir mesmo assim. Treinar o equilíbrio não exige muito espaço, nem aparelhos, nem pressa. Basta um gesto repetido com atenção e calma. Como levantar uma perna levemente e manter o olhar fixo num ponto. Como apoiar-se no móvel firme e sentir o corpo encontrar seu eixo. Cada vez que isso é feito, o corpo aprende que pode confiar. E o medo, aos poucos, começa a diminuir. Não desaparece de uma vez, mas se torna menor diante da confiança que vai crescendo. É importante lembrar que o medo não é fraqueza. Ele é um sinal de cuidado. Mas quando ele impede movimento, ele também impede a vida. Com gestos suaves, com orientação segura e com fé, é possível restaurar a firmeza dos passos. E mais do que isso, é possível recuperar a liberdade de andar sem medo. Isso, por si só, já é uma forma de cura. Quando sentimos dor em uma parte do corpo, nossa atenção se volta imediatamente para aquele ponto. Mas o corpo humano é um sistema integrado, onde tudo está conectado. E no caso dos joelhos, isso é ainda mais evidente. Muitas dores que aparecem nessa região não começam exatamente ali. Elas podem ser reflexo de desequilíbrios nos pés, nos quadris ou até mesmo na forma como pisamos e caminhamos.
É como observar uma ponte que está balançando no meio. Não adianta consertar apenas o centro se as bases estão instáveis. Os pés, por exemplo, são a base de todo o corpo. Se a pisada é torta, se um pé se apoia mais que o outro, isso afeta diretamente a forma como os joelhos absorvem o impacto. E algo tão simples quanto um arco do pé mais baixo ou um sapato que não oferece apoio pode gerar uma sobrecarga que vai, pouco a pouco, desgastando a articulação. O mesmo acontece com os quadris. Quando eles estão enfraquecidos ou desalinhados, os joelhos precisam compensar. E essa compensação vem em forma de tensão, desgaste e dor. Existe um teste muito simples que pode ajudar a perceber isso. Ao colocar uma toalha enrolada sobre os pés e caminhar lentamente sobre ela, é possível sentir quais partes do pé tocam o chão com mais força. Esse pequeno gesto revela muito sobre os hábitos do corpo. Se há desequilíbrio ali embaixo, ele certamente está influenciando o que acontece mais acima. E muitas vezes, ao corrigir a base, o alívio nos joelhos vem como consequência. Outro erro comum é concentrar todo o esforço em fortalecer os joelhos, ignorando o restante do corpo. Mas fortalecer apenas onde dói pode ser insuficiente se a origem da dor está em outro lugar. A verdadeira recuperação vem de um olhar amplo, de fortalecer pés, tornozelos, quadris e entender o movimento como um todo. Não adianta querer aliviar a dor sem cuidar das estruturas que sustentam essa articulação. É importante lembrar que os joelhos não funcionam sozinhos. Eles são parte de um caminho, uma conexão entre o que nos sustenta e o que nos movimenta. Quando olhamos para o corpo com mais atenção, percebemos que muitas respostas estão nas pequenas coisas, na forma como andamos, no tempo que passamos descalças, nos hábitos que repetimos sem perceber. E com essa consciência, podemos começar a caminhar de forma diferente. Não com pressa, mas com presença. Não com força, mas com equilíbrio. Porque cuidar dos joelhos, muitas vezes, começa pelos pés. E quando cuidamos da base, todo o corpo agradece. A intenção de se proteger é nobre. Quando sentimos dor, é natural querer evitar aquilo que parece piorar o desconforto. E muitas vezes, ao longo dos anos, vamos criando uma série de bloqueios. Não agachamos mais, evitamos subir escadas, deixamos de abaixar para pegar algo no chão. Achamos que, ao evitar esses movimentos, estamos cuidando do corpo. Mas o que acontece, na prática, é que essa proteção excessiva começa a limitar nossas capacidades. E com o tempo, o corpo se acostuma a não se mover mais. Esse condicionamento é sutil. Ele começa com pequenas decisões, como escolher o elevador em vez da escada, ou pedir ajuda para alcançar algo que antes seria simples. Mas essas escolhas, repetidas diariamente, fazem com que o corpo se esqueça de como agir. Os músculos deixam de ser desafiados, a articulação perde mobilidade e o medo de tentar volta com mais força. Não se trata de culpa. Trata-se de reconhecer que, em nome do cuidado, muitas vezes passamos a limitar nosso potencial. Existe uma grande diferença entre a dor do esforço e a dor de uma lesão. A primeira é aquela sensação de que o corpo está trabalhando, respondendo a um estímulo novo. A segunda é um sinal de alerta que pede pausa e atenção. Aprender a distinguir essas duas é essencial para quem quer envelhecer com liberdade. Porque ao reconhecer que um leve desconforto faz parte do fortalecimento, conseguimos avançar com mais confiança. E quando a dor verdadeira, também aprendemos a adaptar, a respeitar os limites sem abandonar o movimento. Uma imagem pode ajudar a entender isso. Imagine uma planta coberta com um pano, protegida do vento, da luz, da chuva. A intenção é cuidar, mas com o tempo, ela deixa de receber o que precisa para crescer. Fica pálida, fraca, sem raízes fortes. Assim também é o corpo quando vive protegido em excesso. Ele precisa de estímulo, de contato com o mundo, de pequenos desafios diários para manter sua força e vitalidade. As técnicas de fortalecimento sem medo são aquelas que respeitam a dor, mas não se rendem a ela. São movimentos pequenos, guiados, feitos com atenção e constância. Movimentos que não exigem pressa, nem coragem heroica. Apenas a decisão de seguir, um pouco a cada dia. E com isso, o corpo começa a responder. Um passo se torna mais firme. Uma escada deixa de ser um obstáculo. Um agachamento vira motivo de orgulho. Cuidar de si é mais do que se proteger. É também se permitir crescer. E crescer, às vezes, dói um pouco. Mas quando é feito com amor, esse pequeno desconforto se transforma em conquista. E cada conquista é um lembrete de que ainda há vida para ser vivida com liberdade. Em alguns momentos, sentimos que o corpo já não responde como antes. Mas nem sempre conseguimos medir isso com clareza. Existe, porém, um gesto cotidiano que pode revelar muito sobre a condição do seu joelho e da musculatura ao redor.
sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Pode parecer algo comum, mas por trás desse movimento simples está escondida uma informação valiosa sobre força, equilíbrio e coordenação. Quando esse gesto começa a ficar difícil, é sinal de que o corpo está pedindo reforço. Ao tentar levantar-se da cadeira apenas com o impulso das pernas, sem o apoio dos braços, o corpo precisa acionar músculos que, muitas vezes, estão esquecidos. O quadríceps, os glúteos, o abdômen, todos entram em ação. E mais do que força, esse movimento exige controle. Ele revela a capacidade do corpo de responder rapidamente a um comando, de manter o centro de gravidade estável e de sustentar seu próprio peso. É por isso que se torna um excelente termômetro da funcionalidade. O tempo de resposta muscular também entra em jogo aqui. Quanto tempo você leva entre a decisão de levantar e o movimento de fato? Esse intervalo diz muito sobre o estado do seu corpo. Quando ele é rápido, é sinal de que os músculos estão atentos, preparados. Quando é lento ou hesitante, pode indicar um caminho de enfraquecimento. Mas a boa notícia é que esse mesmo movimento pode se transformar em treino. Um exercício simples, acessível e eficaz. Transformar esse teste em prática diária é como ensinar o corpo a lembrar de uma habilidade esquecida. E quanto mais vezes é repetido, com cuidado e atenção, mais fácil ele se torna. Não é preciso fazer muitas repetições de uma vez. 2 ou 3 já são suficientes para começar. O importante é que sejam feitas com intenção. Sentar com controle. Levantar com calma. Sentir os pés firmes no chão e a coluna ereta, como se carregasse algo leve sobre a cabeça. Esse gesto, repetido com constância, pode mudar a relação com o próprio corpo. Aos poucos, o que antes parecia difícil se torna natural. E cada vez que você se levanta sem apoio, está dizendo ao seu corpo, ainda sou capaz. Está plantando, ali, uma semente de confiança. E com o tempo, essa semente floresce em forma de firmeza, autonomia e liberdade. Porque recuperar função é isso, não voltar ao que era antes, mas descobrir que ainda é possível. E quando isso acontece, a vida ganha um novo ritmo. Mais presente, mais segura, mais sua. As primeiras horas do dia têm um impacto profundo no corpo. Ao acordar, muitos sentem rigidez, como se as articulações estivessem presas, pesadas, lentas. Esse desconforto não é sinal de fraqueza, é um reflexo natural do tempo em que o corpo ficou em repouso. Mas ele também é um convite. Um convite para despertar não apenas a mente, mas também o corpo, com pequenos gestos que sinalizam o início de um novo dia. Criar um ritual matinal com movimentos suaves é como abrir as janelas da casa e deixar a luz entrar. É simples, mas transforma tudo. Uma sequência de 3 minutos pode ser suficiente para aquecer as articulações, ativar a circulação e trazer uma sensação de presença corporal que nos acompanha pelo resto do dia. São movimentos delicados, feitos ainda na beira da cama ou em pé com apoio. Mover os tornozelos em círculos, levantar e abaixar os calcanhares, flexionar os joelhos com suavidade. Tudo isso com respiração consciente, profunda, como se cada inspiração trouxesse vida nova e cada expiração levasse embora o peso da noite. A respiração, aliás, é parte essencial desse processo. Quando respiramos com atenção, o corpo se alinha, a mente se aquieta, a dor perde intensidade. Respirar fundo enquanto movimenta os joelhos envia uma mensagem clara: estou aqui, estou presente, estou cuidando. É uma forma de diálogo silencioso com o corpo, que responde com alívio. E quanto mais esse ritual é repetido, mais ele se torna parte do cotidiano. Deixa de ser uma obrigação e vira uma bênção. Há quem tenha encontrado nessa prática um novo caminho para viver sem depender de analgésicos. Uma mulher, que há anos tomava remédio ao acordar por causa da dor nos joelhos, decidiu experimentar essa sequência matinal. No início, parecia pouco, mas após algumas semanas, percebeu que os remédios ficaram na gaveta. O corpo já não gritava como antes. E o que mudou não foi a intensidade do exercício, mas a regularidade. Um gesto repetido com amor tem mais força do que um esforço feito às pressas. Esse ritual não precisa ser complexo, nem longo. Ele só precisa existir. Ser um espaço sagrado no começo do dia, onde o corpo é acolhido e respeitado. Um momento para dizer a si mesma: hoje também vou cuidar de mim. Hoje também vou me mover com carinho. Porque cada manhã traz uma nova chance de fortalecer, aliviar e recomeçar. E quando isso acontece, os joelhos não apenas doem menos, eles voltam a fazer parte de uma vida em movimento. Clique no vídeo que estão recomendando agora.